Bem-vindos a mais uma aula da Favier Cursos. Acredito que a maior dúvida seja qual bioestimulador usar. Afinal de contas, existem tantos, no mercado e a cada dia lança-se mais. Então, nessa sequência de vídeos, eu vou estar explicando para vocês, qual bioestimulador usar para qual tipo de situação. E além disso, vou dar algumas dicas, alguns macetes de forma e áreas que não é indicado a aplicação para cada caso que vocês possam estar tendo aí no consultório de vocês. Então, vamos para a parte, vamos entender um pouquinho mais sobre quais são os bioestimuladores que nós temos hoje disponível no mercado. Temos o Radiesse, da empresa Mers. Ele foi um dos primeiros a se iniciar a utilização da hidroxiapatita, que é um tipo de bioestimulador de colágeno que não gera aumento dérmico. O que significa isso? Ela não vai estar gerando o aumento do tecido, a espessura daquele tecido. Então, ela é muito indicada para casos onde a gente não quer, gerar esse aumento dérmico e em pessoas mais jovens. Temos também a hidroxiapatita da Renova, que o nome dela é Diamond, O tipo de aplicação e a forma de uso é a mesma da Radiesse. E nós temos o Harmonica, que é a hidroxiapatita unido, com ácido hialurônico. Já a forma de aplicação, ela é um pouquinho diferente, tá? Pois nós vamos ter um ácido junto com bioestimulador de colágeno. Ele é indicado para gerar um lift, naquela área da face e uma bioestimulação. Então, ele é muito bom para aqueles pacientes impacientes, que nós temos em clínica, que sempre buscam o resultado imediato, mas que também buscam o tratamento. Então, eu gosto de ter ele como uma opção para estes casos. Porém, toda a hidroxiapatita de cálcio, ela tem um potencial de estimulação mais baixo, mais inferior do que os outros. Então, quando a gente pega um caso de uma pele muito flácida, nós vamos precisar aí de mais sessões, da hidroxiapatita para que nós tenhamos um bom resultado. Temos também a poliprolactona, ou PCL, tá? Hoje, o único tipo de fabricante, que utiliza ele é a Elancê. Então, nós vamos ter ele em 4 tipos, o S, o M, o L e o E. A cada letra se aumenta um tempo, onde esse produto vai estar agindo, onde ele vai estar ali naquela área aplicada. A gente tem o S, que é com 1 ano, o M, que são 2 anos, o L, que são 3, e o E, que são 4 anos. Então, ele é mais indicado também para essas pacientes impacientes que querem o efeito, o resultado imediato e o tratamento. Já neste caso, quando a gente tem um quadro de uma pessoa com uma flacidez maior, o indicado é que você utilize o que tem maior durabilidade, para que a gente tenha a ação da bioestimulação durando todo este prazo. E vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso foco dessa aula hoje, que é o ácido poli-L-lático. Nós temos o Sculptra, que é o pioneiro, dessa área da bioestimulação com ácido poli-L-lático. Há muito tempo a gente só tinha ele, nós só tínhamos a ação dele. Ele sempre foi um bioestimulador muito bom, porém com uma concentração do ácido poli-lático menor do que a do seu concorrente. Então, a indicação de sessões dele é superior à do concorrente. Porém, como a gente sabe, tem pessoas que têm preferências por certas marcas.
e nós temos que ter ambos em consultório e saber a indicação e trabalhar com ambos. O que tem de diferente dele para o seu concorrente, né? O nosso prazo de diluição dele precisa ser um pouco mais superior, mesmo que de uns tempos para cá, eles falaram que até 2 horas você consegue estar fazendo essa diluição, porém, quem já trabalhou, quem já fez algum tipo de aula, alguma prática com ele, sabe que quando a gente deixa esse prazo apenas de 2 horas, ele fica muito espesso. A gente tem as moléculas muito aglutinadas, o que não é indicado, tá? Pois quanto mais ela estiver aglutinada, maior é a chance de gerar nódulos e menor vai ser a eficácia da estimulação de colágeno. Então, apesar do que o fabricante fala, eu sempre indico para que vocês diluam no prazo de 24 horas antes da aplicação, quando vocês forem trabalhar com o Sculptra. E agora vamos falar do concorrente, o Eleva, né? Da Renova, particularmente, é o que eu mais gosto, é o que eu vejo que tem um resultado mais rápido, um potencial de hidratação maior, e que eu vejo que a gente tem melhores, né, resultados. A ação dele é muito superior à do Sculptra. Além disso, né, nós temos o fator de diluição facilitada. Você pode estar fazendo essa diluição 1 hora antes da aplicação. Então, ali após, né, o seu paciente fechar, pagar, assinar o contrato, você já pode estar colocando no seu mixer ou agitando até mesmo com as próprias mãos, né, durante esse prazo aí indicado pela diluição, tá? Que vai ser uma outra etapa de uma próxima aula, onde eu vou estar ensinando vocês a diluição correta e indicada de cada um deles. Mas esse foco aqui é mais para que vocês entendam um pouco mais sobre o processo de aplicação, tá? Então, importante ressaltar isso, é que ele gera aumento dérmico. Ácido L-lático gera aumento dérmico. Então, tanto o Sculptra quanto o Renova vão estar ali trazendo, né, esse aumento dérmico, essa espessura na camada. Então, se deve ter cuidado quando for aplicar ele, principalmente em regiões de pescoço, mão, a papada, nessas áreas mais finas. E até em alguns casos, né, em zonas onde a gente vai estar aplicando ali, próximo da área do joelho, tá? Braço, são áreas que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora da aplicação. Nesses casos, né, se realmente vocês não perceberem que tem indicações melhores, eu geralmente indico utilizar a hidroxiapatita, tá? Mas em alguns casos, como braço, essas áreas a gente pode estar trabalhando com o Eleva sim, tá? E aí eu indico que vocês façam o seguinte, que vocês rediluam, né, aquela quantidade ali para aquela área, ou seja, vocês vão aumentar, né, o espaçamento entre essas moléculas gerada pela rediluição. Assim, vocês irão diminuir a chance de gerar nódulo. E é claro, tem que ter atenção, né? A quantidade que vocês adicionam, né, tem que ser pouca. Vocês não podem pôr uma quantidade grande de produto em uma área pequena ou uma área próxima. E tem que se massagear. Todo bioestimulador deve se massagear. Entendidos? Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. Nós, né, aos 20 anos, infelizmente, as mulheres, porque os homens é só a partir dos 30, a gente começa a ter uma perda de colágeno significativa.
em torno de 10% na produção do colágeno e 7% na espessura dérmica. Ao passar dos anos, né, e também devido a fatores externos, nós podemos diferenciar um pouquinho essa perda dessa produção de colágeno e dessa espessura dérmica, né? Nessa tabelazinha aí, nós temos algum padrão, tá? É o que se espera. Mas em vários casos, como a área, né, a região onde nós moramos aqui, que é Salvador, é uma área onde a gente tem uma alta incidência solar. Então, isso gera um envelhecimento precoce, ou seja, diminui, né, a produção de colágeno muito mais rápido, além de vários outros fatores que também geram, né, esse envelhecimento, como a perda de nutrientes e de ácido hialurônico na pele, tá? Então, é importante que vocês, antes de avaliarem apenas pela idade, vocês entendam o estilo de vida, né? Como aquela pessoa leva o seu dia a dia, qual é o tipo de trabalho que ela faz. Ela tem o hábito de fazer o uso de filtro solar ou não. Como estão as vitaminas dela? Porque a vitamina corporal interfere também no processo da estimulação de colágeno. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso tudo, né, na sua ficha de anamnese. E com toda essa perda, né, do colágeno, né, dos nutrientes do ácido hialurônico, nós vamos tendo a movimentação dos coxins, ou seja, a estruturação do nosso rosto, ele vai se modificando e isso interfere sim e muito, né, na forma como o envelhecimento vai se gerar. A tendência é que a gente fique com aquele aspecto de face derretida, mas em alguns casos, como os casos dos atletas, né, esse quadro ele já não fica tão visível, pois eles têm muita perda, né, da gordura da face. Então, eles vão ter mais a flacidez, né, da pele, mais essa expressão, né, de derretimento da face, ela não vai estar tão visível. Já o envelhecimento corporal, ele é muito semelhante ao do facial, porém ele é muito mais afetado aos fatores externos, ou seja, aumento e perda de peso muito rápida, né? A questão da prática ou não de atividade física e por aí vai. Diversos outros, né, fatores que vão gerar esse aspecto de envelhecimento. E os principais, né, são o interior do braço, a área dos glúteo e posterior de coxa, a região, né, do nosso interno de coxa, que é uma região onde se encontra muita flacidez, e o abdômen. Como já foi dito, o ácido polielelático, ele gera o aumento dérmico, principalmente em regiões onde nós já temos um acúmulo adiposo. Então, quando a gente pega essa estrutura de face muito parecida com essa imagem, onde a gente tem esse acúmulo, essa movimentação e concentração dos coxins, né, próximo a essa área, né, do bigode, onde a gente percebe uma dobra, onde a gente percebe que aquilo ali está ali com acúmulo adiposo, não é indicado a aplicação nessa área. Nesse caso, é indicado apenas na região C, a região de lift posterior à linha final dos olhos, né? Então, desta linha para trás, né, em direção ao couro, é a área que vocês devem estar aplicando quando vocês tiverem este caso, que assim vocês vão ter um efeito muito mais natural e de lift sem aumentar demais o rosto da paciente de vocês. E no caso do contrário, né, aquele tipo de envelhecimento mais esquelético,
aí sim é indicado que vocês realizem a aplicação nessa área para estar gerando esse aumento dérmico e gerar, né, aquela aparência jovem. Sobre as áreas de aplicação, não é recomendado a região perilabial, lábio, nariz, a fronte e a região ao redor dos olhos, tá? A região periocular. Já as outras áreas, vocês tendo, né, os cuidados que eu falei anteriormente, é indicado sim estar utilizando o ácido polierilático. Já o corporal não se há restrições diárias. A única coisa que se pede é que evite, né, as regiões dos linfos, até mesmo para que você não gere nenhum tipo de intercorrência permanente. E claro, respeitando sempre a camada de aplicação. E falar nela é importante que a gente tenha esse entendimento, porque eu vejo diversas pessoas falando, se eu aplicar mais na epiderme vai me dar um resultado melhor, se eu aplicar mais na hipoderme vai me dar um efeito melhor. Isso depende muito. Se você pretende gerar aumento realmente mais na hipoderme, você terá um resultado de aumento. Porém, o estímulo de colágeno ele vai ser muito menor. Então, neste caso, a aplicação para gerar estímulo de colágeno é entre a derme e a hipoderme, que é exatamente onde nós vamos ter a matriz extracelular. É exatamente onde estão localizados os fibroblastos, que são os principais produtores de colágeno. Então, se nós queremos estimular, a região correta de se aplicar é esta. Já na epiderme, eu não indico muito, né? Além de não trazer nenhum efeito significativo, você ainda tem um risco grande de gerar nódulos, além do desconforto que você vai estar gerando para o seu paciente. Agora nós vamos para os vídeos, né, explicativos. Aqui é o processo de anestesia. Ela é exatamente intradérmica, então você não tem a necessidade de aprofundar muito a agulha, até mesmo para que você não gere desconforto e também porque você não vai tão fundo assim. Então, ela é exatamente aplicada nessa área onde nós vamos estar introduzindo a cânula. A cânula para corporal, eu indico sempre que vocês trabalhem com a 18G, né? Que ela vai ter uma forma de vocês manipularem ela de forma mais tranquila. Já na face, a 22G. Aqui, neste caso, nós estamos fazendo uma aplicação para a região do braço. Veja que eu introduzo a cânula, tá? Com um ângulo aí de mais ou menos uns 15 graus e imediatamente eu já curvo ele para deixar ele em 10 graus. Vejam que eu aplico uma quantidade muito pequena e percebam a dificuldade, né, da introdução dessa cânula. Porque a camada certa de aplicação, ela vai ter um pouquinho de dificuldade mesmo. Principalmente quando você vai tratar uma face de uma pessoa que ela tem aquela pele acneica, né? Ou muita cicatriz de acne. Vai ser um processo um pouco mais doloroso e realmente vai ter uma dificuldade na hora de se introduzir a cânula. Aqui, como vocês podem ver, é muito simples, tá? Vocês têm que ter um controle sobre a mão, a quantidade que vocês injetam. Neste caso dela, a gente utilizou a cânula 22G, porque ela tinha um pouquinho de sensibilidade a 18G. Então, como vocês viram, é bem simples. E como já foi dito, deve-se realizar a massagem após cada aplicação. E é isso, gente. Obrigada.